A gente começa hoje a nossa aula sobre o romantismo. A gente vai falar um pouco de história da arte primeiro, né, ligado ao romantismo, e depois da literatura. A arte romântica, ela começa com o fim da Idade Moderna, né? A gente encerra a Idade Moderna em 1789 com a Revolução Francesa. Então a gente nesse meio aqui entre Idade Moderna e Idade Contemporânea, a gente em 1789 a gente tem a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa a gente encerra o neoclassicismo, o arcadismo na literatura, e a gente entra numa nova idade, né, que é a Idade Contemporânea, e o primeiro movimento que a gente tem de arte, de literatura, é o romantismo. Então o romantismo a gente vai ver primeiro a história da arte dele, e depois a gente vai ver a literatura. Eu vou chamar a atenção para vocês, principalmente para a literatura romântica, que ela é uma literatura extensa, ela tem 3 gerações, a primeira, a segunda e a terceira geração. Essas gerações elas são muito importantes para nosso estudo em relação ao Enem. Então a gente vai dividir essa aula de romantismo em algumas partes, por se tratar de um assunto um pouco mais extenso, tá? Nessa primeira aula, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a história da arte. Características então da arte romântica. O romantismo, a gente tem a valorização dos sentimentos e imaginação, a Revolução Francesa, o romantismo e tudo aquilo que envolve, todos aqueles preceitos que envolvem ali, os ideais que envolvem a Revolução Francesa, vão dar ao homem e ao artista desse período uma liberdade muito grande. Essa liberdade proporciona uma valorização dos sentimentos e imaginação. Então tudo é muito valorizado, principalmente os sentimentos e a imaginação, aquilo que é muito individual do artista. Isso vai promover uma dramaticidade muito grande, porque ele vai cultivar a emoção, a fantasia, o sonho da originalidade, a evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. Então quando eles acessam esses campos da emoção, né, do eu, o eu poético, né, o eu lírico, e o próprio artista ali na hora da pintura, eles vão cultivar muito emoções, fantasias, sonhos que são muito particulares. Isso vai gerar na obra, né, e vai ser revelado na literatura, um drama muito grande. A gente vai ter uma dramaticidade, uma intensidade muito forte. A gente vai ter um sentimento também imprimido aí, também impresso, pela Revolução Francesa, a ideia de nação. Se quer agora ter a sua nação e uma exaltação dessa nação. Essa ideia de nação, de nacionalismo, ela vem da Idade Média. A Idade Média, na Idade Média que a gente tem a formação das nações. É ali que se forma aquilo que a gente conhece de nação, desse mundo que a gente tem hoje. E nesse mesmo momento a gente tem um herói, que são os cavaleiros medievais. Então, na Europa, no romantismo, na literatura romântica na Europa principalmente, eles vão se voltar muito para a Idade Média, pela sua ideia de nação, por ser o berço da formação dessas nações, e vão olhar muito para esse cavaleiro. E esse cavaleiro que vai sair em defesa, né, dos ideais nacionalistas, da liberdade individual, da liberdade do povo, eles vão ter esse cavaleiro. No Brasil, a gente vai ter essa representação, só que o cavaleiro, nesse caso, o herói nacional, não é o cavaleiro medieval, porque a gente não teve Idade Média no Brasil. O Brasil surge em meio à Idade Moderna, no meio do Renascimento, que é o primeiro período, né, da Idade Moderna. Então no Brasil a gente não tem Idade Média, a gente não tem cavaleiro medieval, o herói nacional nosso aqui é o índio. Então vocês vão ver, principalmente na primeira geração do modernismo, que essa ideia nacionalista e de herói nacional, né, vai dar origem a uma literatura romântica no Brasil de primeira geração chamada indianista ou nacionalista. E a gente vai ver isso depois na literatura. Os temas são históricos, principalmente porque eu quero retomar o meu passado glorioso, eu quero exaltar o meu passado glorioso, a minha nação. Então eu vou retomar muitos temas históricos. Vou fazer uma exaltação da natureza. Então o artista romântico, ele é muito observador, ele observa demais a natureza, e ele traz, a partir dessa observação, ele traz muito essa contemplação. Então a natureza é muito presente nas pinturas do romantismo e até na escrita dos autores românticos. A livre expressão do artista, então essa liberdade, esse individualismo, essa
permissão que é dada ao artista de ter mais liberdade, uma visão do mundo centrado nos sentimentos e no indivíduo. Isso tem muito a ver com o último item, o subjetivismo, que eu vou falar já já. Então, o dinamismo é o play, é uma ideia de movimentação, é como se eu fosse dar um play, né, e a obra fosse seguir, ela fosse dar continuidade. A ideia de ação e de movimentação da obra é muito intensa. William Turner, talvez dos pintores que a gente tem aí desse período, é o artista que tem melhor isso impresso na sua obra, que é essa ideia da movimentação, da ação, como se eu tivesse com um controle remoto e desse um play, aquela obra fosse andar, fosse dar continuidade. E o subjetivismo, o artista, ele vai idealizar temas, exagerando em suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil, então a mulher é muito idealizada no romantismo, e a noção de pátria também é idealizada. Essa pátria que eu quero não é exatamente a pátria que eu tenho, ela é uma pátria idealizada. Então, quando eu estiver me referindo à nacionalidade, à pátria, eu vou ter uma exaltação dessa pátria através de uma idealização. E a mulher amada também ela vai ser idealizada. Nem sempre a mulher amada é aquela com quem ele vai se relacionar, né? Mas a mulher, quando idealizada, é essa virgem frágil, perfeita, que a gente vai ver depois nas obras do romantismo. O Constable é o primeiro artista aí que a gente vai ver. Ele é um artista britânico. Em 1821 ele pintou essa carroça de feno, porque o artista do romantismo, ele tem um pouco disso, de fugir para lugares mais tranquilos, é uma evasão para espaços mais tranquilos. E tem muito também da observação da natureza. O artista do romantismo, ele é muito observador. Então, o Constable mora, por exemplo, em Londres, que é uma das cidades, já em 1821, muito urbanizada. Mas aquela urbanização, aquela civilização toda sufocava ele. Qual era o lugar que trazia para ele tranquilidade? As lembranças que ele tinha do lugar onde ele nasceu quando criança, no lugar que ele nasceu, dessas imagens que ele guardava na memória de quando criança. Então ele faz um resgate e ele evade para esse espaço, porque isso traz para ele paz, né? Traz tranquilidade. Essa obra, A Liberdade Guiando o Povo, talvez seja a obra mais importante do romantismo. E o Delacroix, o Eugène Delacroix, em 1830, ele pinta essa obra chamada A Liberdade Guiando o Povo. A palavra liberdade, você vai reparar que ela é um substantivo próprio. Então a gente essa liberdade aí, ela é nome de alguém, né? E é o nome dessa deusa aqui, ó. Eles vão invocar a deusa Liberdade para guiar o povo nesse movimento da Revolução Francesa. Primeiro detalhe dessa obra: ela é pintada pelo Eugène Delacroix em 1830. A Revolução Francesa foi em 1789. O Delacroix não participou da Revolução Francesa. Ele não viu a Revolução Francesa. Ele faz essa pintura a partir daquilo que ele entende, daquilo que ele ouve, daquilo que ele lê sobre a Revolução Francesa. E aí, nesse contexto, ele se coloca no quadro, ele se representa na obra como um burguês, né? Essa roupa é típica de um burguês, e ele se coloca na luta. Então ele aceita e assimila o conceito, a ideia de Revolução Francesa, e ele se põe como um revolucionário. Nesse quadro também a gente tem a deusa da liberdade, que está guiando o povo, né? Numa mão ela está empunhando uma arma e na outra ela está empunhando a bandeira da França. A gente tem pessoas de todas as idades nessa revolução. Você vê um soldado da Guarda Nacional caído, morto. Você vê uma outra pessoa que também é abatida, né, morta e sem roupa, porque era uma característica da Revolução Francesa. As pessoas que morriam eram saqueadas, o comércio era saqueado, a França virou uma verdadeira baderna, né? E talvez, aqui atrás a gente tem um pouco da construção francesa, a gente vai ter aqui a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo há pouco tempo, e talvez o item mais emblemático dessa obra seja esse rapaz aqui, porque se você reparar, a camisa dele é azul, como o azul da bandeira da França. Ele tem um pouco do branco, que também está na bandeira, e você tem um vermelho aqui, que também está na bandeira. Qual é a mensagem que o Delacroix passa ao colocar esse rapaz aqui, ajoelhado aos pés da deusa Liberdade, olhando para ela? Ele quer dizer
né, a interpretação que os teóricos fazem, que a gente faz dessa obra, é que a França está aos pés da liberdade. Ou seja, a França aceita, ela quer, ela invoca a liberdade, para que a liberdade do povo realmente tome seu lugar em meio a essa sociedade. Então, talvez um dos quadros mais importantes, se não o mais importante de todo o romantismo na Europa. Essa obra importante também é do Goya, ele pintou em 1814, o Goya é espanhol, né, ele pinta, e o nome dessa obra é Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808. Nesse período a Espanha está sob domínio, né, o exército de Napoleão invade a Espanha, e tem uma ordem, né, de que todas as pessoas e todos os trabalhadores rurais não guardassem em casa, não tivessem porte de objetos que pudessem ser usados como artefato de guerra. Foice, facão, nada que pudesse ser usado como um instrumento de guerra era permitido que eles tivessem. Então essas pessoas, elas eram constantemente, né, verificadas e investigadas, e surgiu na Espanha muitos revolucionários, muitas pessoas que lutavam contra o exército de Napoleão. E em 3 de maio de 1808, o exército francês ele invade mesmo a Espanha para tomar essas armas e matar todos aqueles que eles consideram como revolucionários, como rebeldes. Então o Goya põe aqui essa imagem desse momento que para ele é doloroso, porque é um momento triste para a nação dele, que é a nação espanhola, e nesse quadro ele coloca as pessoas em posição de fuzilamento aqui, né, de fuzilar, põe as pessoas que estão assistindo esse momento ruim, põe aqui, nós temos 3 etapas, nós temos essas aqui que são observadoras, tem essa aqui que já morreu, e ao centro nós temos aqui uma das pessoas que provavelmente, se eu der um play, ele vai ser fuzilado, né? Essa é a ideia do dinamismo que as obras do renascentismo têm. E aí o Goya evoca, né, um outro personagem. Ao colocar esse personagem de braços abertos aqui, ele invoca um outro personagem muito simbólico da história, que morreu injustamente, que é Jesus Cristo. Então ele invoca a imagem de Jesus Cristo, morto inocentemente, para dizer que o povo dele foi massacrado, morto injustamente, né? Então essa obra é uma obra importante do romantismo também, que é uma obra de denúncia, né, de muita dor, de muita tristeza do Goya, que era um espanhol e viveu esse momento da invasão aí do exército francês na Espanha. Essa imagem é do William Turner. O William Turner talvez é um dos pintores mais famosos também desse período, britânico. Essa obra se chama Naufrágio, e você vê que ela tem muito movimento, muita ação. Também, se você der ali o play com o seu controle remoto, você vai ver isso aí virando, mexendo, porque ela tem essa ideia de movimento. O Turner é um pintor tão fascinado pela construção, pela investigação, pela experimentação das obras, que ele inventava muitas coisas. Ele, por exemplo, durante uma viagem de trem, ele abriu a janela em meio a uma chuva, uma nevasca, abriu, colocou a cabeça lá de fora e abriu os olhos para ver que imagem era possível ele ver do lado de fora daquele trem, naquela velocidade, numa noite de chuva, num dia de chuva e de nevasca, né? E aquilo que ele viu, ele transformava em pintura. Ele fazia então esse tipo de coisa e transformava essas visões que ele tinha em pintura. Então essa é uma característica do Turner, que é uma obra muito dinâmica, de muita ação, né? Na arquitetura a gente vai ter uma mistura um pouco do gótico com um pouco do neoclássico, e vai ter muitas dessas misturas, vai ter muito volume, muita a geometria mais complexa eles vão misturar muito na construção da arquitetura deles, e é uma arte uma arquitetura muito pitoresca, né? A parte de decoração dela é muito pitoresca. Tudo que eu puder pintar, né, num quadro, por exemplo, ou se ele for representado em imagem, ele pode se tornar arquitetura. Então eles tinham essa ideia. Tudo aquilo que eu posso desenhar, posso pintar, posso transformar em imagem, eu posso transformar essa imagem numa arquitetura. Então isso mexeu um pouco com a imaginação deles. E se você observar, por exemplo, um outro prédio muito famoso, que é o Parlamento Inglês,
ele é do período do romantismo, e se você observar, você tem muitos elementos do gótico, que a gente viu, e do neoclassicismo. Então é uma mistura, né, do neoclássico com o gótico nesse estilo da arquitetura romântica. No Brasil a gente vai ter o Vitor Meirelles, esse é um quadro, a primeira missa do Brasil é pintado pelo Vitor Meirelles, e o Grito do Ipiranga, pintado pelo Pedro Américo. Essas duas obras são algumas das primeiras obras de pintura que tem no Brasil. O Brasil nesse período vai receber a missão artística francesa, é uma missão que vem ao Brasil para ensinar, é uma escola mesmo, acadêmica, de ensino da pintura, da arte, eles vão vir para o Brasil para isso, mas essas artes no Brasil ainda são muito poucas e a gente vai falar mais à frente, tá? Mas é só para vocês saberem que durante esse movimento do romantismo, a gente já tem uma incursão aqui, uma introdução da arte, das artes visuais no Brasil, e da revolução, da missão artística francesa que vem ao Brasil ensinar como se faz arte, certo? Essa é a primeira parte da aula do romantismo. Na próxima aula, na parte 2, a gente já vai começar a literatura falando sobre o romantismo na Europa.